Abra sua Bíblia comigo aí, em Lucas capítulo 11, versículo 23. Semana passada eu falei sobre venci porque não desisti. Quantos se identificaram com essa mensagem? Venci porque não desisti. Nós sempre vamos ter ataques, nós sempre vamos ter vontade de desanimar, vontade de desistir. Mas eu falo que vencedor não é aquele que não erra. Vencedor é aquele que não desiste. Vencedor é aquele que não desiste. E eu quero ler com vocês esse versículo, está na versão NVI, que diz assim: aquele que não está comigo está contra, e aquele que comigo não ajunta. O tema desta manhã é: não existe ambiente neutro. E Jesus aqui deixa claro, nesse primeiro versículo: quem não está comigo está contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ninguém, queridos, entra num lugar onde tem fumaça e sai de lá ileso. Você vai entrar no lugar e com certeza você vai sair de lá com cheiro de fumaça. Não é mesmo? Não tem como. Alguns saem com menos, alguns com mais, mas você sai de lá com cheiro de fumaça. Outra frase interessante: quem come o que quer, veste o que cabe. Quem come o que quer, veste o que cabe. Você quer vestir o que você quer? Quer vestir 38? Ou você começa a andar, maratona, 20 quilômetros todo dia? Tem jeito, gente. Você vai entrar na fumaça, você vai sair com cheiro de fumaça. E algo que eu e você precisamos entender hoje, que o reino de Deus é tomado por força. O reino de Deus nós conquistamos com força. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam a força se apoderam dele. Que força é essa, pastor? Você vai sair brigando, vai sair com uma espada e destruindo todo mundo que está na tua frente? Não. Primeiramente, você vai conquistar o reino no mundo espiritual. E como eu conquisto no mundo espiritual? Tendo uma intimidade com o Senhor, entendendo que Jesus é o meu Senhor, que eu preciso estar com Jesus. Eu não posso estar longe de Jesus, eu preciso abrir mão muitas vezes dos meus desejos, das minhas vontades, para servir a Jesus. Nesta passagem, Jesus deixa claro que existem dois reinos. Olha o que diz o versículo 14. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Que nós precisamos entender que Jesus nunca vai te aprisionar. Jesus nunca vai limitar você. O diabo sim. O diabo vai fazer te prender
muitas vezes nas suas limitações, nos seus pecados, e vai te deixar mudo. Porque quando você abrir a sua boca e tentar levantar a voz, o diabo vai falar assim: quem é você para se levantar e tentar argumentar alguma coisa? E aí tem que entrar o primeiro versículo que você precisa declarar para o mundo espiritual e dizer assim: eu sou de Jesus. Eu estou em Jesus. Quando Jesus expulsa o demônio, imediatamente o que acontece? A liberdade. O rapaz começa a falar. Quando nós temos liberdade, quando nós somos livres em Jesus, nós falamos de sentimentos. Muitos estão presos porque não conseguem falar o que dói. Preferem pensar assim: ah, é assim mesmo. É desse jeito. É meu karma, é minha sina. Está amarrado em nome de Jesus. Jesus te chamou para liberdade, para você estar livre em Jesus. 15. Mas alguns deles disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. A liberdade em Jesus, ela não aprisiona. A liberdade em Jesus não aprisiona. E esse moço aqui estava aprisionado. E através da ação de Jesus houve libertação. E o que aconteceu aqui? Alguns falaram: é pelo príncipe de Belzebu que Jesus expulsa. E aí Jesus deixa claro algo, o 16, e outro punha à prova, pedindo-lhe um sinal. O sinal era Jesus. O sinal é Jesus. Quando você confessa Jesus, este é o sinal que você foi liberto, que você está livre, que você é do reino dos céus. Se você tem dificuldade em falar em Jesus, você precisa realmente se levantar e tomar o reino de Deus por força. Porque o reino de Deus a gente consegue o reino de Deus por força. Jesus, no 17, Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e cada casa dividida contra si mesma cairá. Se tinha dúvida naquela época que Jesus poderia expulsar demônios pelo príncipe do Belzebu, é porque tinha Belzebu expulsando demônios. Tinha gente tentando imitar o que Jesus fazia. Mas a liberdade do inferno, ou a liberdade que muitos que se posicionam muitas vezes e não seguem a palavra de Deus e falam assim: você está livre, mas o que nós precisamos entender, precisamos analisar, quando alguém vem orar e nos orientar, é os frutos da vida desta pessoa. Cuidado com quem te aconselha e tem uma vida toda torta. Cuidado com quem te fala algo que tem uma vida toda desorientada ou toda desalinhada com a palavra de Deus. Aqui existia imitação de Jesus. E Jesus não é imitação, Jesus habita em nós. Nós somos tidos como filho de Deus. Nós somos tidos como herança do Senhor. Nós somos os filhos de Deus. Então, Jesus é nosso irmão.
Jesus é nosso irmão. Reino dividido não subsiste. O que ele está falando aqui? Se você tiver com um pé no mundo e um pé na igreja, cuidado. Porque uma hora você vai balançar e vai cair. Quem não está com Jesus, quem não está 100% com Jesus, abre brechas para o inimigo entrar na tua vida. Você não pode negociar princípios da palavra. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Cuidado com as armadilhas da neutralidade. É tão esquisito viver com alguém que não se posiciona, né? É tão estranho viver com alguém que não se posiciona. Você nunca sabe se o cara é do Corinthians ou se o cara é do Palmeiras. Um dia ele está usando a camisa do Corinthians, outro dia está usando do Palmeiras. Aí, conforme o humor do cara, tem dia que você está... Antigamente eu era palmeirense. Mas aí você vai lá com uma camisa verde e o cara fala assim, ei, nós somos corintianos. Aí outro dia você vai com uma camisa preta e ele fala assim, nós somos palmeirenses. Fala, mas cara, me ajuda, né? Não cabe na vida cristã coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Ou você é cristão, ou você é do mundo. Não existe meio termo. Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tente viver as duas coisas. Ou você é 100% crente, ou vai viver o mundo. Ou não existe ambiente neutro. Todo ambiente, seja físico, digital, intelectual ou espiritual, está agindo sobre você. Onde você entrar, aquele ambiente está agindo sobre você. Quem já entrou num lugar e está tocando uma música do mundo, e aí você sai daquele lugar, de repente você está dirigindo e de repente você está lá. Aí você para e fala assim, não, misericórdia, né? Misericórdia. E de repente você anda de novo e a sua mente te pega de novo. Por quê? Porque se você não estiver vigiando, o ambiente pode te envolver. Pastor, crente pode ouvir música do mundo? Pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte? O ambiente ou ele te aproxima de Deus ou ele te afasta de Deus. Tem meio termo. Ou você se amolda à imagem de Cristo, que aí eu vou falar de novo o meu versículo preferido. Qual que é? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem se amolda com o mundo faz o quê? Gálatas 5:17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O que nós falamos antes? Fruto do Espírito. Que é fácil de conquistar? Não, é na força. É na força. Porque tem dia que ter paciência ou luta.
Tem dia para ter domínio próprio, ô Jesus. Tem dia que para ter alegria, misericórdia. Tem dia para você ter paz, você tem que realmente determinar no seu coração. Parece que o mundo se levantou contra você para tirar sua paz, sua alegria, sua paciência e seu domínio próprio. E aí você tem que falar assim: Jesus, só em ti eu vou conseguir. Porque senão... Pois a carne deseja o contrário ao espírito, e o espírito que é contra a carne, eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês, guiados pelo espírito, debaixo da lei, ora, o que você não pode fazer, o que você não pode dar vazão. Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não tem ambiente neutro. Não tem como ter ambiente neutro. Ou você é de Jesus, ou você está na mão do inimigo. O ambiente molda nosso comportamento. Quem acredita nisso? Essa semana eu vi algo fantástico. Quem conhece a Maia, filha da Jéssica? A Jéssica essa semana comentou que a Maia sai na escolinha dela, colocando a mão na cabeça de todas as crianças. E aí a professora chamou a Jéssica essa semana e falou assim: Jéssica, o que está acontecendo com a sua filha? Aí toda mãe falou assim: meu Deus, o que minha filha fez, né? Aí a professora falou assim que ela anda na escola colocando a mão na cabeça. Aí foram perguntar para ela: Maia, o que você está fazendo? Ela falou assim: estou orando. O que é isso? O ambiente está influenciando as ações das crianças. Nós levamos uma bronca essa semana do Samuel. A gente está assistindo... Como é que chama? Rock. É um filme lá de agentes policiais que a gente põe para dar uma descansada na mente. Por que você está sentado aqui, filho? Deixa eu fregar. Aí o Samuel e a Rafa foram lá em casa almoçar. E aí ele olhou para nós e falou assim: vovó, esse filme é meio pesado para mim. Falei: vai. Qual é o ambiente que você está gerando na sua casa? Às vezes você não sabe porque teu filho grita na escola. Às vezes você não sabe porque teu filho fala palavrão. Às vezes você não sabe porque teu filho não respeita a professora na escola. Onde ele está aprendendo? Na escola? A Maia não aprendeu a orar na escola. O ambiente molda você. O ambiente puxa, condiciona, liberta ou aprisiona. Primeira carta aos Coríntios,
15:33. E não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons. É o pastor que está falando? Aí o mundo fala o quê? Me diga com quem tu andas e te direis quem tu... A neutralidade, meu irmão, é uma ilusão que nos torna vulneráveis. Ah, eu não sou nem daqui, não sou nem daqui. Eu tenho um cuidado quando alguma irmã me chama no WhatsApp ou me chama no Instagram. Eu já começo a conversa assim: a paz do Senhor, irmã. Ou a paz do Senhor, filha. Parece ridículo, mas eu já estou estipulando um limite. Eu não atendo assim, atendo pessoas que eu conheço que me pedem conselhos, mas pessoas que eu não conheço, que eu vejo que é mulher, eu já passo para a Jo, para que a Jo aconselhe. Cuidado, meu irmão, quando você trata as mulheres de meu amor. Você pode abrir margem para a mente da pessoa voar. Você não sabe como está a casa da pessoa. Você não sabe como a pessoa está sendo tratada lá em casa. E às vezes uma palavra que você fala acende uma luz enorme. Cuidado com... Não existe ambiente neutro. Você precisa se posicionar. Você precisa se colocar. Santidade, meu irmão, não é isolamento. Santidade é posicionamento. Fala comigo. Santidade não é isolamento. É posicionamento. Quem não está comigo está contra. Quem comigo não ajunta. Nós não podemos ser mornos. Nós precisamos nos levantar. Em vez de entrarmos nas murmurações do povo, o que nós precisamos fazer? Vem cá, vamos orar. Eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que tudo pode mudar na tua vida. Se você entrar na murmuração, você vai sair de lá arrastando. Você vai sair daquele lugar triste. Você vai sair daquele lugar sem experiência ou sem esperança. Mas se você se levantar e dizer: vem aqui, eu tenho um Deus que pode fazer mudança na tua vida. O que você está? Injetando fé nas pessoas, e você só injeta o que você tem. Você só entrega para as pessoas o que você tem. O que você está entregando para as pessoas ao teu redor? Reino de Deus? Vida eterna? Intimidade com Jesus? Não vou nem citar o outro lado, que você já sabe o que se você não está com Jesus, está do outro lado. Não existe ambiente neutro. Existe santidade. Santidade é posicionamento. Eu tenho meus defeitos, tenho minhas deficiências, mas em Jesus eu posso me ser santo, porque Ele me capacita. Não é de mim, é dele. Se eu estou nele, ele é santo. E eu estando nele, também estou no processo de ser santificado. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está
Você gosta das coisas do mundo? Você quer viver o mundo? Porque tudo o que há no mundo, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Não existe ambiente neutro. A responsabilidade de cultivar a vida, cultivar o seu jardim, cultivar o que Deus colocou na tua mão é sua. É você quem tem que cuidar, é você quem tem que zelar, é você quem tem que fazer com que seja um lugar bom, agradável de se viver, um lugar frutífero, um lugar abençoado. Deus deu essa incumbência para Adão e Eva. Lá em Gênesis 2,15, e tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. A neutralidade de Adão e Eva fez o quê? Fez com que eles saíssem do jardim do Éden. A falta de vigilância de Adão e Eva fez o quê? Tirou eles do jardim e, por consequência, nós temos que trabalhar 44 horas por semana. Falei semana passada que o não é para nos punir, o não é para nos guardar. E aqui está um exemplo. Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que esse não está fazendo? Está guardando. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não viva o mundo, porque se você viver o mundo, você vai ter as consequências. Viva em santidade. Nós temos a responsabilidade, meu irmão, minha irmã, de guardar a nossa casa. Nós estamos em conserva, nós precisamos estar em conserva, precisamos zelar pela nossa casa. Quanto mais nós trazemos Deus para dentro da nossa casa, mais Deus abençoa, mais Deus cuida, mais Deus derrama sobre a nossa vida. O que você tem ouvido? O que você lê? O que você assiste? O que você lê, assiste e ouve, está moldando a sua mente para o reino dos céus? Ou está trazendo desejo para você viver o mundo? Seja luz no ambiente onde você entra, meu irmão. Seja luz no ambiente onde você entra. Homens, não fiquem em rodinha que fica contando piada. Não fiquem em rodinha onde o marido fica falando mal da esposa. Não fiquem em rodinha onde o cara fica se gabando quantas cervejas tomou no final de semana. Não fique em rodinha que vai falar mal do teu país, vai falar mal da tua cidade. Você foi chamado para ser luz aonde Deus está te colocando. Da tua boca pode sair bênção ou maldição. O que você escolhe? Vai sair bênção ou vai sair maldição? Não espere viver num ambiente ímpio e sair de lá santo. Não espere
participar de conversas fúteis e sair de lá um sábio. Não espere viver uma vida de reclamação e ter paz. 1 carta aos Coríntios 10:10 diz o quê? Não murmure para não liberar o anjo destruidor sobre a tua vida. Romanos 12 tem uma ordem, Romanos 12:2, para não nos moldarmos com o mundo, nós somos diferentes. Pode falar que somos quadrado, amém, eu sou quadrado. Eu prefiro ser quadrado e ter paz na minha casa e viver bem com a minha esposa, com os meus filhos, do que viver em locais que vão fazer com que a gente perca a paz. Perca a tranquilidade. Quem ouviu falar do vírus que está circulando aí? Como ele é transmitido? 80% é por relação sexual. Às vezes, as pessoas acham que momentos de felicidade, elas merecem. O mundo dá momentos de prazer, mas ele vai cobrar um preço caro. O que você quer viver? Viver com a bênção do Senhor? Ou viver com momentos lá no mundo? O reino de Deus precisa ser tomado por força. Eu preciso ter força para renunciar o mundo. E preciso ter força para que o fruto do Espírito viva em mim. Para que o fruto do Espírito seja fortalecido na minha vida. Seja luz onde você entrar. Seja luz onde você viver. Se posicione, não viva na neutralidade. Eu sou de Jesus. Essa hora que vocês dizem amém. O meu testemunho diz que eu sou de Jesus. As minhas palavras dizem que eu sou de Jesus. O que eu faço diz que eu sou de Jesus. Basta de neutralidade, chega. Se posicione. Pague o preço de ter a presença de Deus na tua casa. Pague o preço para ter a proteção de Deus na tua casa. Jesus não é um amuleto que quando você está em dificuldades, você tira ele da gaveta e fala assim, Jesus me socorre. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Cuidado com as suas colheitas. Cuidado com as suas semeaduras. Quer ter paz? Semeie a palavra. Quer ter alegria? Viva na palavra. Quer viver, receber a bênção do Senhor, estar livre do diabo, não ficar mudo, aprisionado? Viva na presença de Jesus. Viva na presença de Jesus. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus, e aqui está falando dinheiro. Não tem neutralidade. Ou você é de Deus, ou você está no inimigo. Mas tem uma boa notícia. A escolha é sua. A boa notícia é que a escolha é sua. Conforme você se posicionar, você vai ter a bênção do Senhor. Você vai ter a prosperidade do Senhor. Você vai ter a mão de Deus sobre a tua vida.
Você vai ter a paz do Senhor na tua casa. Você vai ter a esperança, uma vida abundante na presença de Deus. E a minha oração nesta manhã é para que o Espírito Santo te faça entender isso. Que o Espírito Santo te faça compreender isso. Que você foi chamado para viver na presença de Deus. Como você sabe disso, pastor? É porque você está aqui. Tem tanta gente mais capacitada, tem tanta gente intelectualmente com mais conhecimento que você. Mas é você que está ouvindo essa palavra nesta manhã. É você que está entendendo que você precisa se posicionar. O reino de Deus é tomado por força. Lucas 10:19 para encerrar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vale ou não vale a pena estar neste Deus? Vale ou não vale a pena servir este Deus? Porque Ele está entregando esta autoridade sobre a sua vida, para você dominar tudo aquilo que te oprime. Está angustiado? Tem paz em Jesus. Está triste? Tem alegria em Jesus. Tem doença? Tem cura em Jesus. Tem falta de recurso? Jesus pode te direcionar. Jesus vai te direcionar. Jesus vai te trazer vida e vida em abundância. Mas você precisa fazer essa escolha. Eu sei que não é uma palavra gostosa de se ouvir nesta manhã. Talvez seria interessante eu chegar aqui para você e falar assim: Jesus tem bênção e bênção sem medida na tua vida. Mas Ele tem. Ele tem. A partir do momento que você se posiciona. Nós servimos um Deus que Ele não é irresponsável. Ele não entrega bênção na mão de quem não está preparado e de quem não tem compromisso com Ele. Eu tenho certeza que a partir do momento que cada um se posicionar, você vai viver um novo tempo na tua vida, um novo tempo na tua família, um novo tempo no teu ministério, um novo tempo na tua casa, mas precisa haver um posicionamento.